Alguns de nós que estamos aqui nessa sala que fomos instados pela professora Maria Lúcia para escrever, sabemos o quanto demos de trabalho para ela para concluir esse livro, porque caçar todos esses autores, eu acho que no mundo contemporâneo, poucas vezes eu vi alguém conseguir reunir um grupo tão instigante, retirando a mim mesmo, mas instigante de pessoas que participaram desse livro. Então, é um enorme prazer estar com todos vocês aqui para a abertura, para o lançamento desse livro, né? O prazer é redobrado pela presença dos nossos dois convidados, o ministro Nelson Jobim, que sempre foi um jurista absolutamente imbricado com as discussões de desenvolvimento, com as discussões das consequências. O ministro, se me permite uma pequena falhinha, não é nada mal, mas eu me lembro há 20 anos, quando eu estava fazendo minha dissertação de mestrado, que era sobre o Supremo Tribunal Federal, eu entrevistei vários ministros, né? E quando eu entrevistei o senhor, pela primeira vez eu ouvi falar sobre consequencialismo nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro Jobim sempre teve essa preocupação em compreender o direito na sua múltipla relação com o desenvolvimento. Javais foi um jurista formalista, então é muito interessante que ele esteja aqui no momento de lançamento desse livro, no momento em que a escola deixa mais explícita a sua vocação de compreender as relações entre direito e desenvolvimento. Também queria agradecer meu colega, professor Nakhan, aí é um meio visitante, né, que vem aqui hoje para conosco conversar. O professor Nakhan também tem uma compreensão do outro lado, da relevância do direito até pelas suas múltiplas passagens pelo poder público, onde ele sabe o quanto as porcas e parafusos do direito têm uma implicação direta nas consequências econômicas. Então, para nós é um enorme privilégio estar aqui com vocês. A presença de vocês reforça a nossa certeza de que a escola, que desde o primeiro momento se prontificou a enveredar por um caminho não tradicional entre as escolas de direito do Brasil, é um caminho que vale a pena ser trilhado. Então eu passo para a professora Maria Lúcia, que é ela que vai fazer a apresentação do livro. Boa tarde a todos. Me sinto muito feliz de estar aqui nesse momento. Nós concluímos mais um trabalho, né? Nós temos feito um esforço muito grande de desenvolvermos temas e assuntos relacionados ao desenvolvimento do Brasil, e este livro, especificamente, esse projeto, foi um projeto que nasceu das nossas conversas durante muitos anos, eu diria, né? E que foi amadurecendo e finalmente tomou corpo no momento crítico, que foi o ano de 2009. Em 2009, não sei se vocês se lembram, mas no auge da crise financeira global, né, porque isso já foi ficando para trás, nós consideramos o momento ideal para colocarmos em pé esse projeto, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito ao professor Ari Osvaldo, que aqui se encontra, ao professor Angarita, ao professor Paulo Goldschmidt e ao professor Oscar, evidentemente, que nos apoia nessas ideias, nas discussões e, inclusive, nos incentiva a desenvolver esses projetos megalomaníacos, vamos chamar dessa maneira, porque nós, nesse projeto, entrevistamos 16 atores muito importantes da cena brasileira nos últimos 30 anos, tanto da esfera jurídica quanto econômica, né? E nós também conseguimos uma coletânea de 40 artigos com cerca de 60 autores, né? A Andréia, que está aqui, que nos apoiou muito, nossos funcionários, nossos pesquisadores, me refiro a ela especificamente, que nos ajudou muito, sabe o que significa o trabalho de nós executarmos, né? Termos a ideia e depois executarmos essa ideia. Então, muitos autores estão aqui, outros não puderam comparecer,
mas eu agradeço muito a todos, e agradeço especialmente aos entrevistados, professor Nakano, professor ministro Jobim, que acolheram esse projeto com enorme generosidade, despendendo um tempo precioso da vida deles para relatar a experiência que haviam tido, longa experiência que haviam tido neste longo processo de redemocratização do país, estabilização da economia, a realização de importantes reformas. Enfim, esses últimos 30 anos foram 30 anos extremamente ricos do ponto de vista da experiência nacional. Nós redemocratizamos o país, que é uma coisa muito importante para os mais jovens. Isso pode parecer já alguma coisa dada de barato, né? Mas nós redemocratizamos o país. Eu gostaria de enfatizar. Isso foi uma luta de muitos brasileiros, brasileiras, né? Que levaram este objetivo de ter uma democracia no país. E mais, nós estabilizamos a economia, algo muito difícil também. Para os mais jovens, novamente, parece algo trivial. Nós discutimos se a nossa economia vai ter uma inflação com uma taxa em torno de 5% ao ano ou 4,7%, né? E eu gostaria de lembrá-los que nós chegamos a ter 80% de inflação ao mês, né? Então, vocês não imaginam que luta foi essa de se estabilizar preços internos, uma série de reformas que foram feitas, né? Evidentemente, eu não me esqueci da Constituição, é claro, de 88, essa é parte da redemocratização, mas todas as reformas, para nós podermos pensar num país democrático, próspero e civilizado. Temos muito o que fazer ainda, né? Eu reconheço o esforço que foi feito nesses anos todos, mas tenho certeza que estamos muito longe ainda de sermos um país, de fato, civilizado. Acho que nós temos um longo percurso e por isso que nós nos empenhamos e contribuímos da maneira que nós consideramos ser a mais eficaz. No caso, estudando, pensando, escrevendo, discutindo, debatendo. Essa é a forma que nós temos de participar da vida nacional. Por essa razão, então, nós pensamos fazer esse lançamento usando esse momento para um pouco de debate. Um pouco de debate, eu acho isso absolutamente essencial, né? E essa escola, que faz parte da Fundação Getúlio Vargas, tem esta disposição ao debate, né? Eu me criei na Fundação Getúlio Vargas, eu estudei na Fundação Getúlio Vargas e admiro, gosto da diversidade de opiniões, gosto da polêmica. Quem me conhece sabe disso. Sou uma pessoa bastante enfática nas minhas posições, porque é desta forma que nós podemos prosperar. De outra maneira, não vejo não imagino um caminho muito próspero, porque a unanimidade, como dizia o Nelson Rodrigues, costuma ser muito burra, né? Por isso que nós gostamos do debate, gostamos da discussão e vamos fazer o lançamento, evidentemente, com uma comemoração, porque nós também gostamos de comemorar, festejar, e nós gostamos da vida, né? Basicamente é isso, mas com um debate, porque isso é importante, é um momento de nós conversarmos e, por essa razão, eu passo a palavra ao ministro Nelson Jobim para que ele, por favor, faça as suas considerações. Essa cadeira Barcelona do Mies van der Rohe não é conveniente para falar. Você sabe que isso aí era o trono, né? O trono da exposição de Barcelona, que o Mies van der Rohe desenhou para os reis da Espanha. E depois virou cadeira Barcelona. Bom, eu quero dizer a você o seguinte, eu sou um neófito nessa história de economia, etc, etc. Eu posso dizer que o problema dessa relação de direito e economia vem muito de um problema que nós estamos vendo hoje e que se agrava. Nós estamos migrando de um estado de direito para um estado de justiça. Ou seja, grande parte dos conteúdos normativos acabam sendo objeto de decisões judiciais ditas interpretativas. E aí vem um problema. A minha geração, por exemplo,
foi toda ela formada a partir do direito continental europeu. Principalmente o direito francês, no parte do direito material, e o direito italiano, na parte relativa ao direito processual. Então, a minha geração toda, eu sou formado em 1968 em Porto Alegre, nós nos formamos em cima disso. Alguma coisa de constitucional vinha da Alemanha, não vinha dos Estados Unidos. Num determinado momento, por motivos instrumentais, nós tomamos uma posição, nós advogados, tomamos uma posição de fazer uma distinção entre o legal e o justo. Usamos um filósofo alemão, Radbruch, na época, e o que era aquilo? Aquilo era uma forma pelo qual nós nos opunhamos ao regime militar. O regime militar produzia a lei e nós tentávamos dar legitimação ao juiz de submeter-se não à lei, mas ao justo. E aí você criar um espaço de oposição ao regime que produzia o sistema legal. Posteriormente, surgiu um fenômeno. Os economistas brasileiros, a grande classe dos economistas brasileiros, passaram a ser formados nos Estados Unidos. Ou seja, com background do common law. E vinham para o Brasil, introduzindo os planos econômicos, etc., etc., com o underground jurídico do common law, que tinha produzido, ou participado da produção daquelas teses, ou daquelas implementações econômicas. E isso deu problema. Deu problema, e um dos primeiros problemas foi no CAD. Ou seja, quando se fundou o CAD lá atrás, você lembra, né? Ou seja, o problema de você conseguir estabelecer um nível de convivência entre os economistas que tinham uma concepção não explícita, mas, digamos, internalizada do common law como um sistema legal, ao passo que os juristas tinham um sistema legal vinculado claramente ao sistema continental europeu. E o sistema continental europeu, lembrem-se, teve um momento importante, que foi o momento da Revolução Francesa. Ou seja, na Revolução Francesa, os revolucionários franceses, antes da vitória da Revolução Francesa, estimularam a magistratura francesa do Ancien Régime para que a magistratura francesa do Ancien Régime passasse a exigir, inclusive, os registros das leis do rei nos tribunais de Paris, principalmente no Tribunal de Paris. E aí, os juízes daquela época, estimulados pelos burgueses da Revolução Francesa, tentavam desconstituir o Ancien Régime. Quando assumiu a Revolução Francesa, qual foi a primeira coisa que fizeram os franceses? Os revolucionários franceses acabaram com o Tribunal de Cassação. E ainda criaram aquilo que chamou-se na época référé obrigatoire, ou seja, não permitiam que os juízes interpretassem a lei. Se os juízes tivessem dificuldade no entendimento da norma, eles tinham que fazer uma consulta a um organismo do parlamento francês, que era uma espécie de comissão que deu origem ao Tribunal de Cassação francesa pós-Napoleão. O próprio Robespierre, lembra-se que o próprio Robespierre, já no início do terror, pouco antes do início do terror, Robespierre já mostrava claramente o afastamento dos juízes desse problema. Porque entendiam que os juízes poderiam trazer de contrabando, por baixo da Revolução Francesa, o Ancien Régime, via o processo decisório dos conflitos. E aí não adiantaria nada nessa coisa. Foi exatamente as leituras dos intérpretes do Código de Napoleão, você vê muito, Bispo Poincaré fala muito desse problema, ou seja, dessa situação relativa a isso. O que nós vivemos no Brasil? Em 2000 e pouco, entra no Supremo Tribunal uma ação direta de inconstitucionalidade. Tratava do seguinte, era um recurso extraordinário. Tratava-se do seguinte: na Constituinte, ou na Constituição de 88, liderados, por um lado, pelo empresariado, pelo Jorge Gerdau e o Johann Peter, lá do Rio Grande do Sul, e
do outro lado, sindicalistas, liderados pelo deputado do partido do PT de Minas Gerais, que tinha sido presidente do Sindicato de Contágio, está me escapando o nome dele agora, discutia-se o problema do turno de reservamento. E aí eu, junto com o Antônio Brito, que trabalhamos com o Mário Covas na liderança do PMDB, fazendo os entendimentos para tentar construir maioria, conseguimos fazer uma maioria, um acordo político entre os grupos liderados pelo Jorge e a parte sindicalista, e se estabeleceu lá que no turno ininterrupto de revezamento, o tempo, a jornada de trabalho seria de 6 horas. Muito bem. Um tribunal no país, um tribunal regional do trabalho, e lembre-se que os tribunais regionais têm competência que abrange vários estados, um tribunal regional do trabalho, o Nakano, decidia da seguinte forma: turno ininterrupto de revezamento. Se o empregador, depois da 4ª hora de trabalho, desse 1 hora de descanso ao trabalhador, estava interrompido o turno. Logo, não se aplicava o texto da Constituição, logo, a jornada não era de 6 horas, era de 8 horas. Ora, se é um tipo de trabalho que você não pode interromper, no sentido de que não pode paralisar, tipo alto-fornos, etc., etc., você, com essa decisão, para cumprir 24 horas de operação da empresa, você precisava de 8 vezes 3, 24. 3 grupos para cumprir as jornadas de 8 horas. Um outro tribunal do trabalho, de uma outra região próxima, interpretou a Constituição no sentido de que a interrupção não era intraturnos, mas era entre os turnos. Ou seja, cumprido um turno, se houvesse uma interrupção de 1 hora, 2 horas, paralisava durante 2 horas, 1 hora, 2 horas, começando de novo, não era um turno ininterrupto, porque a interrupção não era intraturnos, mas entre os turnos. E aí entendeu de que ao trabalhador, ao empregador, dar 1 hora de trabalho, 1 hora de interrupção depois da 4ª hora, era uma interrupção intraturnos e, portanto, não afastava a incidência do dispositivo constitucional. E logo decidiu de que aquelas empresas que tinham que permanecer operando 24 horas, as turmas de trabalhadores, a jornada das turmas de trabalhadores eram de 6 horas, o que significava que para manter operando durante 24 horas, a empresa precisava de 4 turmas de trabalhadores. Ao passo de que, no estado vizinho, sob a jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da outra região, precisava de 3 turmas. O que significou isso? Isso levou, Nakano, à Constituição de 88. Eu entrei no Supremo em 97. Essa decisão é lá por 2002, 2003. Ou seja, de 88 a 2006, tivemos essa divergência. O que aconteceu? Houve um deslocamento das empresas sediadas no tribunal de 6 horas para as áreas do tribunal de 8 horas. Evidentemente. Por quê? Porque o custo operacional no tribunal de 3 horas, no universo geográfico de jurisdição do tribunal de 6 horas, era muito maior do que em termos de mão de obra. Durante a votação, durante a discussão no Supremo sobre esse recurso extraordinário, nós tentamos mostrar aos colegas de que nós precisávamos ter não só a questão da consistência jurídica de premissas e conclusões a partir de um sistema legal, mas tínhamos também que saber o que isso produziria nas operações econômicas. Ou seja, qual era a variável, se isso era ou não uma variável em termos de desenvolvimento.
E aí, com elementos que tinham de publicados, enfim, literatura, estudos que haviam, alguns poucos em alguns jornais, eu demonstrei de que a decisão de 8 horas, embora pudesse se falar, ou era razoável, era possível e razoável se dizer que a interrupção intraturnos e extraturnos é uma distinção irrelevante, mostrava qual era a consequência econômica que dava a decisão, a disparidade de decisões. E o tribunal acabou, então, tomando uma posição em relação à concepção de 6 horas, mas tornou isto em todo o território nacional. O que desaparece uma variável de influência em termos de competitividade das empresas. O que eu quero dizer com isso? É de que, quando o Vilhena falou em consequencialismo, é que cada vez mais, e aqui que vem aquela história que eu referi a vocês, da nossa transição do Estado de Direito para o Estado de Justiça, que não é uma linguagem minha, é uma linguagem francesa recente, État de droit, État de justiça. Por quê? E o Ari Osvaldo conhece bem essa história. Cada vez mais, o preço para você obter um texto legal aprovado, o preço é a ambiguidade. Porque como você não tem consistência ideológica dentro de um parlamento representativo, e grandemente representativo, e os partidos não têm consistência, você, para conseguir fazer a maioria e para aprovar alguma coisa, você precisa recorrer à ambiguidade. A ambiguidade é o preço para você conseguir a maioria. Eu tenho um caso concreto, um exemplo concreto que eu costumo repetir, o Ari conhece. Também em 1988, 87, na elaboração da Constituição, nós tínhamos 2 posições sobre um assunto que era regulado pela consolidação do direito do trabalho, que era o repouso semanal remunerado. Aí apresenta-se uma posição sustentada pela esquerda sindicalista, no caso era o Plínio da Arruda Sampaio, antes da radicalização do Plínio, ou seja, ali ainda ele era, digamos, um produto do Carvalho Pinto. O Plínio sustentava a área sindicalista, ou seja, dizia o seguinte: turno de reservamento, aliás, repouso semanal remunerado obrigatoriamente aos domingos. De outro lado, tinha um outro grupo chamado Centrão, que era considerado a direita na época na Câmara, que apresentava o seguinte texto: repouso semanal remunerado na forma de convenção coletiva. Acontece que tanto os sindicalistas como o Centrão não tinha maioria para aprovar o texto. O texto era absolutamente claro. Ou era obrigatório aos domingos, ou era sujeito à convenção ou contrato coletivo de trabalho. Mas ficamos com o seguinte impasse. Vamos votar um texto da Constitucional tentando constitucionalizar direitos dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, não vamos colocar na Constituição um direito que vem desde a consolidação do direito do trabalho de Getúlio, da década de 40. Puxa para cá, puxa para lá. O Brito, Antônio Brito e eu fomos encarregados pelo Ulisses, pelo doutor Ulisses, para fazer a negociação política. Conversa com um lado, conversa com o outro. Aí diz o Plínio: Jobim, não é possível abrir mão da palavra domingo. Porque se eu abrir mão da palavra domingo, eu vou apanhar do meu sindicalista. Dá um jeito. Mas ali também tinha outras coisas. Bem, de outro lado, o pessoal do outro lado não queria, e usando uma palavra aí de linguagem, de lógica deôntica, não queria um operador obrigatório. O operador deôntico que queria não poderia ser obrigatório. E aí o que a gente faz? Quando você precisa formar maioria, a melhor forma é dar vitória para os dois, através de um mecanismo de ambiguidade. E aí sai o texto que está na Constituição. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. O melhor instrumento da ambiguidade é o advérbio de modo e o adjetivo. Quando você precisar
e você enxergar num texto legal a existência de um advérbio de modo ou de um adjetivo, não significa que o legislador é incompetente. Era o preço que ele teve que pagar para conseguir formar a maioria. Ora, esse fato de você não ter maiorias consistentes dentro de um sistema democrático, pelo sistema eleitoral de voto uninominal que nós temos na Câmara, leva a que, dentro do parlamento, os partidos dependam dos seus candidatos e não os candidatos dos partidos. Dito de outra forma, como é que se conquista uma vaga na Câmara de Deputados? O meu estado, o Rio Grande do Sul, de acordo com o sistema, tem 31 lugares reservados ao Rio Grande do Sul. Toma-se o número de votos válidos na eleição X e divide-se por 31. Vamos supor que essa divisão dê 200 mil. Isto chama-se quociente eleitoral, que é, ou seja, uma vaga é igual a 200 mil votos. Depois, se toma os votos dados aos candidatos da legenda do partido e apura-se o total de votos da legenda, somando-se o quê? Os votos dados aos indivíduos que foram os candidatos escolhidos pelo partido. Tomando esse número, vamos supor que a soma nesse caso, do nosso exemplo, de 2 milhões de votos. Você divide isso pelo quociente eleitoral, que são os 200 mil. Dá 10. Logo, este partido, que fez 2 milhões de votos, tem 10 vagas nessa primeira contagem. Quem foram eleitos? Os 10 mais votados daquela legenda. Essa é a regra do jogo. Ora, se essa é a regra do jogo, e veja bem, eu não estou falando de memória. Eu estou falando porque eu fiz isso. Na década de 70, na década de 80, como, digamos, quadro do PMDB, do MDB do Rio Grande do Sul e PMDB do Rio Grande do Sul. Você sabia claramente que o eleitor não votava em partido, votava em candidato. E dizia isso com orgulho. Não, eu vou votar, eu não voto em partido, eu voto em pessoas. Naquela época se dizia que votava em homens. Hoje não dá para dizer em homens, hoje tem que ser pessoas para pegar homem e mulher. Não é, digamos, politicamente correto. Bem, o que acontecia? Se nós tínhamos a noção, digamos, a burocracia do partido tinha a noção de que para conquistar o maior número de vagas, eu precisava conquistar o maior número de votos. E se de outro lado eu tinha essa variável legal, depois eu tinha uma variável real, qual seja, o eleitorado não votava em partido, votava em pessoas, você saía atrás de nomes de pessoas que pudessem produzir votos. E aí eu fiz uma tipologia na época de 70. A tipologia era o seguinte: você primeiro levantava os candidatos de categorias profissionais. Você tinha uma categoria profissional organizada no Estado, você saía atrás dessa categoria e conseguia lá um líder sindical. No Rio Grande do Sul, a Polícia Militar é muito organizada, a Brigada Militar Gaúcha, que é chamada de brigada, lá é outro país, né? A Brigada Militar Gaúcha é muito organizada. Então você tinha que encontrar lá um presidente do clube de subtenentes e sargentos para ser o candidato. Depois de você preencher na legenda do partido, que é igual a 150% dos candidatos do partido, que é igual a 150% do número de vagas, no máximo, você escolhia os candidatos de categorias. Depois você escolhia um outro tipo de candidato, que nós chamávamos na época, na Câmara, de candidato de aparelho, que era aquele candidato que tinha uma máquina que lhe dava visibilidade. E ali você teve duas categorias. Isso eu estou falando na década de 80. Os candidatos de mídia. Os primeiros candidatos de mídia que apareceram no Brasil foram os cronistas esportivos. É quando o Brasil houve euforia das Copas do Mundo, etc., etc., e nós saímos atrás do cronista esportivo, não atrás do sujeito que irradiava o jogo, porque não tinha televisão. Era aquele que fazia crônica, que tinha uma espécie de interação com o ouvinte da rádio. Quando o futebol perdeu, nós perdemos a Copa, o futebol caiu um pouco, a escolha não caiu mais sobre eles, foi evoluindo, é um processo. E até hoje continua, por exemplo, a escolha de candidatos de programas assistencialistas.
aqueles que resolvem negócio de cadeira de roda, enfim, aqui em São Paulo tinha um histórico, no Rio Grande do Sul também ainda tem, etc, etc. Nesse mesmo tempo, nesse mesmo momento, os partidos descobriram um tipo de candidato que tinha povo, palco, tinha auditório e não precisava de recurso. Chamavam-se os pastores evangélicos. E os partidos começaram a convidar os pastores evangélicos para serem candidatos. E depois você tinha ainda mais os candidatos regionais, que eram os candidatos que eram eleitos por uma cidade polo do interior do Estado, que tinha uma função de obter investimentos públicos na região, resolver o problema da construção da escola, do asfaltamento da estrada, da criação do saneamento básico, etc, etc. Que eram os chamados de candidatos distritais ou regionais. Isso significa o quê? Significa que o partido depende da capacidade desses indivíduos de produzirem votos. Não é o indivíduo que dependa do partido, é o partido que depende do indivíduo. No Rio Grande do Sul, em 1986, o senador Pedro Simon, candidato a governador na época, ganhou a eleição, era presidente do PMDB, convida um candidato que tinha um programa de televisão no Rio Grande do Sul, às 12h30, e no Rio Grande do Sul, naquela época, se almoçava ao meio-dia, e que nesse programa ele fazia uma apresentação digestiva. Falava sobre o amor, sobre a vida, tinha imagens na televisão, etc, etc. E esse sujeito fez 330 mil votos. Chamava-se Jorge Alberto Mendes Ribeiro, pai do atual ministro da Agricultura. Pois bem, qual é o reflexo disto? E, além do mais, tem outro problema. Quem podia me derrotar como candidato meu não era o candidato do outro partido, era o candidato do meu partido. Porque eu precisava ter um número de votos que desse no limite dos 10. Logo, quem podia me tirar votos não era o candidato do outro partido. Era o candidato do meu partido, e a briga era interna. O que se determinava isso? Uma inconsistência total. E essa inconsistência determina o quê? A capacidade que tem o Congresso de ou não votar, que é uma forma de tomar uma decisão, ou, quando votar, votar ambiguamente. E no momento que você votar ambiguamente, você está transferindo ao aplicador da norma uma espécie de poder legislativo supletivo, que é o que está acontecendo hoje. Daí porque eu estou falando em estado de justiça. E no momento em que você fala em estado de justiça, surge um outro problema para, digamos, o juiz. Ele tem responsabilidade pelas consequências de sua decisão. Antes, quando você não tinha este tipo de situação, a consequência da decisão era uma consequência atribuída à lei, e não a uma decisão, uma opção do magistrado. Daí porque o sistema francês deu a irresponsabilidade à magistratura. Independência e irresponsável pela sua decisão. Ele estava comprometido com o quê? Com premissas. É isso que significa quando você inquire algum juiz sobre uma decisão que ele tomou, dizendo que aquela é um absurdo e tal, ele te responde da seguinte forma ao jornalista: eu estou em paz com a minha consciência. O que significa analiticamente dizer isso? Significa que a minha decisão é compatível com as premissas, independentemente das conclusões. E hoje nós vivemos, Ari e Vilela, um momento complicado. Porque se vocês verificarem o uso de princípios, digamos, e essa proliferação de princípios, que são elementos meramente discursivos para te autorizar um tipo de conclusão. Ora, se isso é verdade, nós precisamos exigir que essa magistratura passe a ser responsável também. Porque ela se torna também um instrumento da variável do processo de desenvolvimento. Eu, quando estava no Supremo, eu brincava muito com o Pertence. O Pertence era principalista. Aí, então, toda vez que aparecia uma sustentação oral, um voto, um parecer que vinha a princípio, eu fui colecionando. Eu cheguei a 237 princípios. Tinha princípio para tudo.
Porque era um instrumento retórico, um mero instrumento retórico para legitimar uma solução desejada previamente. Bom, ora, isso faz com que nós tenhamos, na relação direito-economia, um problema. E que, felizmente, a escola, a Fundação Getúlio Vargas, já lá no início, 2000, né, quando a gente esteve conversando sobre esse negócio, todas as escolas de direito brasileiras não tem nenhuma, digamos, formação econômica. E não só não tem formação econômica, como também juiz e advogado não sabe mexer com contabilidade. Não obstante isso, decidem temas relativos ao imposto de renda. Decidem temas relativos ao ICMS, que diz respeito a um conhecimento operacional eu vou dar um exemplo, da forma pelo qual se constituem no mundo real as relações econômicas. Uma situação, e aqui eu encerro, outro exemplo. O recurso extraordinário, havia, eu acho que vocês estão lembrados disso, em um determinado momento, o governo precisou de dólares. E aí ele resolveu estimular a exportação, atribuindo a alíquota diferenciada ao imposto de renda. Ou seja, a renda oferida pelo exportador relativo ao objeto tinha uma alíquota diferenciada. Então, o sujeito que exportasse e tivesse um lucro X, teria uma alíquota X menos 4, ou menos 10 em relação à venda do mesmo produto internamente, o mesmo lucro internamente. Essa legislação que deu usou o imposto de renda, que é um imposto arrecadatório, para efeitos econômicos, o que fez essa legislação? Estabeleceu esse diferencial e ela foi revogada em setembro de um ano X. Aí, declaração do imposto de renda da pessoa jurídica e física se dá no ano subsequente, considerando o ano base e o ano anterior. Correto? Qual era a decisão que tínhamos? Qual era a regra? A regra é de que se aplicava, para efeitos tributários, considerando o princípio da anualidade, a regra do último dia do mês. Ou seja, a norma que tivesse sido aprovada até 31 de dezembro podia ser aplicada sobre os rendimentos auferidos de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano base. Não é isso? Aí o que acontece? Essa regra, que dava um tratamento diferenciado aos produtos exportados, aos manufaturados exportados, o que essa regra fez? Foi revogada em setembro. Quando a empresa foi declarar o seu imposto de renda, ela considerou a regra dos 6 meses, até setembro, em relação aos seus exportados. O imposto de renda glosou, dizendo que não, que tem que ser aplicado o status da arte no dia 31 de dezembro. E no dia 31 de dezembro não existia nada disso. Aí vai o recurso extraordinário. O relator faz a exposição e diz: a matéria é simples, é uma discussão do imposto de renda, pretende o autor que seja aplicado a parcela da sua renda, uma norma que foi revogada em setembro, mas, na verdade, nós sempre consideramos o princípio da anualidade e, portanto, tem que se aplicar a regra do dia 31 de dezembro. Ficou por isso mesmo. Aí eu levantei o seguinte problema. Mas vem cá um pouquinho. Vamos devagar. Como é que isso é contabilizado? E como é que é formado o preço para a exportação do produto? Evidente que no momento em que, afora as questões de oferta e procura, etc., e de concorrência internacional, há um problema. É que o empresário considera o custo que ele teve. E o custo, ele embute o imposto. Logo, na formação do preço do produto, era considerado o valor do imposto de renda de X menos 10. Aí, no futuro, depois de ter feito o negócio, na vigência de uma lei que lhe dava essa garantia, altera-se o sistema e você agora pretende que o imposto seja cobrado sobre X, desconsiderado menos 10.
Isto que significa? Significa a introdução de um juízo jurídico que altera substancialmente um cálculo econômico do operador. Aí foi uma bagunça, né? Porque e eu perguntava para o relator, disse, mas escuta, como é que isso é contabilizado, então? Aí ele começava a falar, eu já estou num estado de inimputabilidade. Então, a gente pode dizer o seguinte, toda vez que um professor começar, ou um advogado, ou um juiz começar no seu julgamento, mas considerando os princípios e considerando principalmente a razão comum, já fica sabendo que vem conversa. É mais ou menos igual ao nosso tempo de estudante de filosofia, quando perguntava uma coisa para o professor de filosofia, ele te respondia, não, mas isso está na natureza das coisas. Lembra-se dessa resposta? Pois bem, eu pedi vista, nesse caso, desse processo, e disse para eles, vou pedir para um contador me explicar como é que isso funciona. Ficaram furiosos comigo. Você não pode confessar que não conhece contabilidade? Eu disse, não conheço, não, eu preciso saber. Aí o contador foi lá e mostrou, é assim, assado, foi assim, papapá, é facilmente distinguível, papapá. Todas aquelas dificuldades que eram anunciadas para aplicar a regra tradicional não funcionavam. Isso significa o quê? Significa que quando nós estamos tratando hoje com um sistema legal que tem um alto índice de ambiguidade, nós precisamos ser responsáveis em relação aos efeitos econômicos das decisões e das posições sobre o sistema normativo, que é uma variável que pode operar antidesenvolvimentista. Principalmente considerando que toda regra antidesenvolvimentista é vista como uma regra de justiça natural. Vocês observaram a identidade das posições antidesenvolvimentistas com o direito natural? Que te dá uma apelação subjetiva muito forte. Ou seja, a experiência que eu tive, tanto no Ministério da Justiça, como também no Supremo Tribunal, mostra claramente de que vocês estão no caminho certo. Estão no caminho certo de entender de que nós não estamos tratando com ciências autônomas, independentes, mas sim estamos tratando com mecanismos interdependentes. Se, de um lado, o sistema legal é um sistema que pretende determinar condutas, nós precisamos saber, se nessa determinação de condutas, quais são as consequências disto num processo de crescimento de um país. Isso significa que isso tudo é um processo que nos leva a pensar que nós precisamos ajustar as contas do país com o seu futuro, levando em conta e não esquecendo do passado, mas também não pretendendo justificar o passado com o presente, mas sim fazendo com que o presente seja uma busca e um ajuste de contas com o futuro, mas sabendo muito bem de que a incerteza é a regra do futuro. Logo, a elasticidade e a flexibilidade é a regra fundamental. É por isso que o Nietzsche dizia com clareza de que o pior contra a verdade não são as mentiras, são as convicções. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o trabalho da professora Maria Lúcia pelo monumental trabalho, entrevistar tantos personagens e conseguir cobrar dos acadêmicos papers para publicar, eu sei que é uma tarefa muito difícil. E parabenizar a Escola de Direito. Queria agradecer também essa oportunidade de poder partilhar aqui com o microfone, junto com o ministro Nelson Jobim, que é uma das figuras mais ilustres da nossa República. Sinto-me muito honrado. Bom, eu dei uma olhada no livro, né? Aí eu falei, preciso dar uma olhada no que eu falei. Só que eu comecei a achar muito mais interessante algumas discussões, alguns textos, né, inclusive do Oscar, sobre direito e economia, os fundamentos e tal. E aí eu comecei a achar que os problemas da economia e do direito eram muito similares, né? Em última instância, como
acho que foi colocado aqui, é uma questão de justiça, e você vai cair atrás, quando você volta para trás, você vai perguntar quais são os princípios éticos e morais que, né, fundamentam a economia como direito. E aí eu me perco completamente, porque eu não tenho resposta. Bom, então o que eu resolvi, eu tive tempo aí, comecei a ler de trás do final para o começo. Então, eu li o finalzinho do meu depoimento e acho que deixa eu falar alguma coisa sobre esse final, que tenta falar alguma coisa sobre o futuro desse país. Então, eu li lá aqui na página 206 a 210, né? Eu basicamente tento olhar o que aconteceu nos últimos anos no Brasil e imaginar a perspectiva para o futuro. Quais foram as grandes mudanças que haviam ocorrido, né? Isso foi em setembro de 2009. Em setembro de 2009, logo depois da crise, os Estados Unidos já haviam definido sua estratégia e iniciado a guerra cambial. Tanto é que, em seguida ao seu depoimento, em outubro, eu escrevi um artigo sobre a guerra cambial. E hoje percebo que essa coisa de guerra cambial é infinitamente mais séria do que a gente imagina. Isso é uma operação do Pentágono. Quem montou toda essa ideia, trabalhou, e eles têm até um sistema de jogos, financial war games, né? Simulam guerras, convidam os experts da academia, dos think tanks, do mercado financeiro, estuda todas as formas, por exemplo, de desestabilizar um país. Como é que com derivativo você pode desestabilizar qualquer país? Todos os truques e maldades, né? Como em 2008 eles desenvolveram um modelinho de simulação de guerra cambial. Foi continuado no governo Obama, né? E em seguida, na minha opinião, foi implementado, casado com a política do Federal Reserve. Isso transparece, inclusive, no discurso, né, dos formuladores de política econômica daquela época, que foi Lawrence Summers, a Romer, que caiu fora, os dois caíram fora, né? E o próprio Obama, que dizia muito claramente que a única forma dos Estados Unidos reduzir o desemprego era aumentando as exportações líquidas. E Obama, acho que no discurso ele errou, porque ele disse que ia triplicar as exportações em X anos. Isso não é uma coisa tão fácil, dado o tamanho dos Estados Unidos. Então, deixa eu fazer um pequeno retrospecto sobre o que aconteceu na economia brasileira. Eu acho que nós tivemos grandes avanços. Começou em 90 com a abertura da economia, né, que integrou a economia brasileira à economia global. Em seguida, em 94, nós tivemos a estabilização de preço, né? Eu diria que a estabilização monetária não veio, mas é uma questão à parte extremamente complexa. A crise de balanço de pagamento de 98 e 99 e a crise fiscal em seguida, né, crise de endividamento, trouxe algumas grandes mudanças para o país. Primeiro, nós mudamos de regime cambial e hoje nós estamos aperfeiçoando o nosso regime para uma situação de taxa de câmbio flutuante administrada, né? E não flutuação livre, que isso nunca existiu. E também eu acho que nós conseguimos introduzir, dar valor ao controle fiscal. Montamos uma estratégia de redução da dívida em relação ao PIB, tá certo? E isso tem garantido estabilidade ao país. Bom, daí acontece, e mais um fator fundamental que eu acho que aconteceu nesses anos foi que a Constituição de 1988, né, promoveu uma grande revolução social no Brasil, com um grande avanço, né, social. Se você olhar o dispêndio público no Brasil, onde realmente houve aumento foi nas transferências de renda, né, para os pobres. E isso, eu diria que trouxe paz ao país, né? E com as mudanças que ocorreram em seguida, que eu vou analisar mais detalhadamente aqui. No mercado de trabalho, surgiu a classe C. E né, com o mercado de consumo em massa, um novo dinamismo à economia brasileira, que eu diria que é o grande trunfo, né, o grande ativo que nós temos para realizar o futuro desse país.
Uma outra coisa que aconteceu, estava acontecendo até 2009, mas a rigor a crise, né, em 2009 parou, é que com um boom de entrada de capitais no Brasil, 2006, 2007, 2008, ela começou a mudar de natureza. O capital que vinha do exterior começou a contornar o sistema absurdo de taxa de juros alta e entrar via mercado de capitais. E as empresas conseguiam captar recursos com taxa menor. Isso gerou uma espécie de um boom de crédito e começou a mudar completamente o ânimo dos empresários. Quer dizer, despertou aquilo que se chama espírito animal dos empresários. Quem frequenta a Fiesp, né, fica do outro lado da Paulista, eu vou lá nas reuniões, você via a mudança da água para o vinho. Se você fosse lá em 2001, quando saiu do governo, 2002, 2013, era um cemitério, pessoal só reclamando tal, e esperando o que o Banco Central ia fazer com a taxa de juros. Problema com o fisco, carga tributária muito alta, etc. Quando você pega 2008, né, tinha mudado completamente o clima, porque a taxa de investimento estava subindo, com crédito, os empresários começaram a olhar onde investir. Aí você começa a esticar o horizonte temporal. E quando você estica o horizonte temporal e procura projetos de investir, para onde investir nesse país, você vai descobrir que esse país tem uma potencialidade de crescimento monumental. É pena que esse processo foi frustrado, porque quando você cria uma massa crítica de empresários dispostos a investir, né, se você chega a essa massa crítica, nada mais segura o país. Para mim, essa é a melhor explicação que eu consigo dar. Por que alguns países, de repente, deslancham, né, e outros não? Porque você consegue fazer a reforma necessária, a economia começa a crescer, tudo fica mais fácil. Infelizmente, final de 2008 veio, né, a crise, que interrompeu esse processo. Iniciamos a recuperação, mas agora, né, novamente, se você for na Avenida Paulista frequentar lá, o ambiente é de enterro, né? Agora é enterro mesmo, porque muitos estão fechando empresas e muitos se transformaram em comerciantes. Fecha a fábrica, traz da China o produto, bota a etiqueta e vende porque ele conhece o mercado. E ganha muito mais dinheiro. Lógico que também não está satisfeito, está ganhando dinheiro, está tranquilo, mas, né, as empresas têm bilhões de reais de caixa, não investe, porque, né, não consegue ver uma boa perspectiva. Bom, mas esse é o lado negativo. Mas eu acho que aconteceram duas mudanças fundamentais para o destino desse país. A primeira mudança fundamental que ocorreu, eu diria que em torno de 2004, que se eu tiver que encontrar uma data, é que as mudanças demográficas da década de 70 começou a reduzir a taxa de natalidade. Acabou impactando no mercado de trabalho no início dos anos 2000. Se você pega, a partir de 2004, a população jovem do país começa a cair em termos absolutos. Bate lá em 35 milhões de jovens, 18 a 26 anos, esse pessoal que está chegando no mercado de trabalho, né? E começa a cair, e hoje deve estar em 32, 33 milhões. O que isso provocou? Provocou toda uma mudança na dinâmica do mercado de trabalho, porque exatamente aquele pessoal que chega para obter o primeiro emprego começa a cair em termos absolutos. Então, em termos da literatura econômica, nós chegamos naquilo que é conhecido como turning point do modelo de Lewis, né, em que ele diz o país subdesenvolvido é aquilo que tem uma oferta ilimitada de trabalho. Agora, isso tem uma consequência fundamental pelo seguinte, porque o grande problema que a economia brasileira encontrou depois de 80, quando se esgotou definitivamente o modelo de importação, é que nós não encontramos mais uma forma de continuar crescendo. Erroneamente, nós resolvemos imaginar que o dinamismo estava fora do país.
traz empresa multinacional, abre a conta de capital e traz fluxo de capital, né? Aumenta a taxa de juros, que vem mais capital, que isso, né, se transforma em investimento e a economia cresce. Ao contrário, se você eleva a taxa de juros, o pessoal vem para especular com taxa de juros, fazer arbitragem de juros, e não para investir. Você tinha que elevar o retorno do investimento produtivo, né, para ampliar a capacidade produtiva. E nesse processo, me perdi. Então, aí nós deslocamos para o exterior, digamos, o polo de crescimento. O que esse fenômeno demográfico, que tem origem demográfica, provocou no Brasil, que nós, da mesma forma que nós tivemos aquela mudança estrutural em 30, deslocamos novamente o polo de crescimento para dentro do país. Por quê? O que aconteceu no mercado de trabalho? A população jovem que chega no mercado de trabalho começou a pressionar o salário na base. Então, você muda totalmente o perfil de distribuição de salário e de renda no país, começa a mudar. Mais do que isso, como nós estamos ainda longe da fronteira tecnológica, o empresário resolve. Empresário que empresário, paga salário mais alto para o trabalhador e introduz inovação. Então, você começa a ver a olho nu mudanças, né, no processo de produção. Você pega a indústria de construção, e que, como o salário era tão baixo que você enfiava tanta gente que um atropelava o outro e a produtividade era muito baixa, né? Então, para construir um prédio, levava 3, 4, 5 anos. Hoje, né, 20 meses é demais, né? Querendo construir em tempo menor, e você começa a racionalizar todo o processo de construção. Usar material diferente, material padronizado, etc. e tal. E ainda existe um grande espaço para a gente chegar à fronteira tecnológica em qualquer área. Então, o salário sobe, a produtividade sobe, portanto, o custo unitário de trabalho não aumenta, a margem de lucro é preservado, até aumentado, né? As empresas podem voltar a investir. Na medida que o salário aumenta, o mercado de consumo aumenta, né? O investimento sobe e assim sucessivamente. Então, criamos internamente um círculo virtuoso. Acabamos com aquilo que o Celso Furtado chamava de insuficiência dinâmica da indústria brasileira, que tinha que ver exatamente com o perfil de distribuição de renda, né? E o mercado de consumo limitado à classe A e B. Geramos essa imensa classe C. A classe C, hoje, é quase 100 milhões de pessoas. E a classe B está desaparecendo. Vai desaparecer. Então, nós temos um potencial de crescimento armado aí com algumas pequenas mudanças que permite, né, crescer e, pela primeira vez, você pode sonhar e que o Brasil pode se transformar num país desenvolvido em poucas décadas. E aí vem a crise financeira, né? E a crise financeira, na minha opinião, é aquele tipo de fenômeno em que você, se você tiver consciência, se você traçar uma estratégia adequada, pode se tornar o melhor dos mundos. Se você ficar meio passivo, reagindo ao que acontece lá fora, não conseguir planejar minimamente, estrategicamente a longo prazo, vira o pior dos mundos. Eu ainda, hoje estou mais pessimista que 2008, né, 2009, porque eu ainda não sei dizer se nós vamos estar no melhor dos mundos ou pior dos mundos. E deixa eu explicar um pouco por quê. Porque quando você olha não só para a história brasileira, como da América Latina, você percebe muito claramente o seguinte, que existem certos momentos na história, que eu chamei de interregno hegemônico, em que o poder imperial, né, dos países se enfraquece muito porque esses países passam a ter uma crise interna muito forte. A Inglaterra teve hegemonia, né, no final do século XIX, em 1873 você tem uma grande crise, você tem uma grande depressão, até 90, né? Eles continuam poderosos, mas a partir da Primeira Guerra Mundial você tem claramente um declínio inglês e a ascensão dos americanos, que tomam realmente, estabelecem sua hegemonia absoluta, as regras, etc., em 45.
E exatamente o que aconteceu nesse período na maior parte dos países da América Latina? Como, né, o controle, digamos, a dominância do império, do centro, afrouxa, porque eles têm que resolver o problema doméstico. E muitas vezes surge outro país, um outro modelo, né, que está em emergência, está subindo. Nesse interregno, declínio de um império, ascensão de outro, abriu espaço para países como a América Latina implementar a sua política, ou, melhor, ser obrigado a pensar com a cabeça própria, olhar a sua realidade e definir uma estratégia própria. E eu acho que este momento, novamente, é o momento. Porque quando você tem uma crise do tamanho que nós tivemos, os Estados Unidos, Europa, não vai resolver, não vai sair dessa crise nos próximos 15 anos. Isso eu aposto com quem quiser. Porque até agora, nada foi resolvido, tudo foi mascarado. Porque quando você pega uma crise financeira, você tem problema de dois lados. O problema do credor, do investidor, e o problema do devedor. Essa é a realidade. Qual é o problema do credor? Investir em ativos, né, que estavam numa boa, havia uma expansão monumental de crédito, né, se endividou, investiu, e seus ativos começam a perder de valor, não tem mercado, não tem preço. Do outro lado, você tem o problema dos devedores. Famílias americanas que foram estimuladas a consumir para que a economia americana continuasse crescendo, né? Famílias que tinham ações ou tinham imóveis puderam se endividar mais, criou-se um boom imobiliário, né? Com juros baixíssimos, né? Emprestou para quem não tinha emprego, para quem não tinha recurso, quem não tinha patrimônio, na ilusão de que você vendia isso, ganhava comissão, securitizava isso e passava para os outros, né? Quem comprava o seguro, né? E achava que estava seguro, fazia um rating e vendia para outro, né? Criou-se uma maçaroca global aí que está aí. O que foi feito até agora? No primeiro, basicamente, se atuou do lado do credor. O Federal Reserve e agora, mais recentemente, o Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra já vinha fazendo isso, socorreu de todas as formas, né, o credor, emitindo trilhões, né, se eu for contar tudo quanto foi emitido, qualquer coisa como 8, 9 trilhões, né, nesse período, pelos bancos centrais. E emitiu com juros zero. O que você faz? Quem tem ativo podre pode ficar sentado no ativo podre, não é mais obrigado a lançar pelo valor de mercado, né? Se for lançado pelo valor de mercado, nem o valor existe, né? Nem preço. Não dá para lançar. Então, se senta em cima. E o que se está rigorosamente fazendo? É dando um subsídio para, né, o investidor, o credor. E se isso ficar durante 15, 20 anos, quem sabe, né, aos poucos ele cancela aquilo que eu não recebi, recebe alguma coisa e está bem. E cria-se uma oportunidade absurda de tomar dinheiro a taxa zero praticamente e especular no mundo inteiro. E isso é que está acontecendo. Entra aqui no Brasil e desestabiliza a economia brasileira. Por quê? Primeiro, o câmbio, né, aprecia. E nós aqui, né, olhando e sem fazer nada. Quando nós sabemos claramente que isso está dentro do planejamento estratégico do Pentágono e tudo mais, de fazer uma guerra, né, para valer. E a guerra, os lances finais vão ser muito piores que vem para frente. Então, você destrói a indústria. E interessante também que nesse momento, nos últimos anos, isso aconteceu antes da crise, o tipo de capital financeiro que vem para o país como o Brasil, não é só o Brasil, China, Índia, etc. e tal, mudou completamente de natureza. Como eles sabiam que o negócio ia estourar lá, o que eles passaram a comprar aqui no Brasil?
entraram com investimento direto, com investimento em portfólio. Principalmente investimento direto, compra de ativos reais. Porque nem eles estão acreditando muito, né, que o dólar também vai ter sua credibilidade mantida durante muito tempo. E os estrategistas do Pentágono partem do seguinte pressuposto: o poderio militar americano, o domínio que os americanos têm, depende fundamentalmente da confiança no dólar e na utilização do dólar como moeda reserva. Então, o jogo que eles querem fazer, estou imaginando, é como é que você vai restabelecer lá na frente, depois de depreciar, arrasar nos países, como é que você vai restabelecer a credibilidade do dólar? E aí eles já estão pensando em padrão ouro novamente. Porque o poderio militar americano, né, com dólar enfraquecido, está fraco também. E não serve mais como âncora, precisa ter uma outra âncora, né? E a âncora é padrão ouro. Então, isso é que eles estão maquinando, pensando, pegando, né, os mais sábios, os mais malandros, os mais malvados do mercado financeiro para imaginar que tipo de derivativo, tudo que você pode usar para fazer, né? E simular também, né, ataques, guerras iniciadas por outros, né? Então, eles imaginam, vamos imaginar que a Rússia, né, vai passar a vender petróleo, gás só em troca de ouro. E começa a comprar ouro. Aí eles pedem, como é que a China vai reagir? E o que vai acontecer com os Estados Unidos e o dólar? Então, é essa coisa estratégica que eles, né, já têm tudo mapeado, estudado, etc. E vem aí. Bom, então, um aspecto, esse quantitative easing, a política que o Banco Central Europeu fez agora para socorrer os bancos, né, financiando um prazo de 3 anos, e o Federal Reserve diz que esses juros vão ficar embaixo até final de 2014, né? Porque eles sabem que vão ter que manter isso durante muito tempo. O problema do devedor foi resolvido? Não. As famílias americanas, eles se endividaram, né, para manter o padrão de consumo, porque nesse período de 80 para cá, houve uma enorme concentração de renda. O setor financeiro começou a apropriar, né, uma parcela crescente da renda, né, e o parcela do salário caiu. Então, se você pegar o salário médio nos Estados Unidos, do trabalhador, né, aumentou muito pouco, muito menos que a produtividade. Então, a participação do salário caiu fortemente. Para estimular a demanda, para manter a economia americana crescendo, expansão de crédito, cartão de crédito, né, toda a especulação imobiliária, valorizando os imóveis, vendendo imóveis para quem não tinha como pagar. Continuou essa ciranda enquanto os imóveis estavam valorizando. Quando parou de valorizar, nós tivemos... O que tem que ser feito nesse caso? A única forma é se você resolvesse o problema das hipotecas, né, das famílias americanas, subsidiasse não os bancos, mas as famílias, salvasse as famílias. Se cancelasse as dívidas, etc. e tal, ele podia continuar consumindo. Senão ele tem que aumentar a poupança para pagar a dívida. Isso significa queda no consumo. A única forma, então, de reestimular a economia é via política fiscal. Aquilo que foi o acréscimo de poupança das famílias para pagar a dívida acumulada tem que ser recolhido pelo Estado e devolvido, né, para a economia sob forma de consumo. Isso é política fiscal. Alguma coisa foi feita, né? O problema é que, em todas as crises financeiras, a dívida do governo, exatamente o que o governo tem que fazer isso, cresce explosivamente. Quando a dívida do governo cresce explosivamente, quem tem o poder hegemônico, que é a plutocracia financeira, começa a chiar. Precisa de fazer ajuste fiscal, precisa de fazer austeridade, etc. E aí trava a política fiscal. E já aconteceu. Todos os países estão sendo obrigados a travar.
Os Estados Unidos que está na situação melhor, mas vai ter que fazer em algum tempo. Então, desse lado, para estimular a economia, para voltar a fazer política fiscal, para estimular o consumo, né? Voltar ao consumo, você está sem recurso. Então, neste cenário, o que acontece? Exatamente o que aconteceu na década de 30, exatamente o que aconteceu no Japão, é que você vai ter uma prolongada depressão, não, uma grande recessão. No Japão, em 20 anos, eles não conseguiram resolver, com juros lá embaixo. Os bancos ainda carregam algumas coisas podres do passado. Então, para mim, o cenário dos países desenvolvidos é esse, né? É complicadíssimo. Os Estados Unidos, para conseguir ficar, né? Crescer 1% no ano, 0% no outro, alguma coisa a mais, e ficar nesse processo, vai ter que está fazendo essa guerra cambial. Então, se você pegar o comércio Brasil e Estados Unidos, o Brasil, em 2002, se não me engano, tinha 15 bilhões de superávit com os Estados Unidos. Hoje tem, ano passado, tem um déficit de 9 bi. Então, você vê, a política dá certo. Estamos importando mais dos Estados Unidos e exportando menos com esse câmbio. Mandando emprego para fora. Então, em vez de crescer 4, 5, 6 ou 7%, né, crescemos 2,7% ano passado. Importamos cada vez mais matéria-prima, né, porque com esse câmbio você não tem nenhuma competitividade. Então, como eu disse, pode ser o pior dos mundos se a gente ficar parado, né? Ou o melhor dos mundos se reagir. O que precisa ser feito? Para mim, é basicamente 3 coisas fundamentais. Primeiro, desmontar um esquema maluco de juros que foi montado no passado. Isso é uma herança do período de hiperinflação, quando nós rolávamos a dívida pública toda no overnight. Então, a taxa de juros do Banco Central tinha que ser a mesma taxa do título público. Se toda a dívida está sendo rolada no overnight, né? E montamos um esquema que dava total garantia para o investidor, indexando a taxa de juros. A taxa de juros, a inflação subia, a taxa de juros subia, estava protegido. E como é juro pós-fixado, taxa de juros pode subir, que o valor dos ativos não cai. O preço é constante, né? Você ganha um retorno maior se o juro real estiver subindo. Então, sistema absolutamente seguro. Só que fizeram o plano real e esqueceram de desmontar isso. Aliás, eu lembro que em 1987, quando a gente estava no Ministério da Fazenda e fizemos o plano Bressi, a parte mais importante foi o outro pedaço, que ninguém lembra. Mas o Banco Central do Brasil era uma instituição de fomento, tinha crédito rural e crédito industrial. Acabamos com isso. A gestão da dívida pública era feita pelo Banco Central. Um ato institucional delegava ao Banco Central, né, poder de emitir ilimitadamente em nome do Tesouro os títulos, né, e fazer a gestão da dívida pública. Então, o sistema Selic está no Banco Central. O Tesouro, em 87, nós passamos a gestão da dívida pública com o Tesouro Nacional. Mas quem tem o sistema de registro de transação dos títulos públicos está no Banco Central, que é o sistema Selic. E mantemos até hoje uma coisa absurda. Você paga uma taxa de juros de título público de longo prazo, que é Selic, para o overnight. Então, o que você faz? Você cria um poder, né, digamos, de monopólio do Banco Central, que aprisiona praticamente toda a poupança pública, né, no overnight. Overnight é operações compromissadas de 30 dias. O Banco Central tem compromisso de recompra. Agora, a gente precisa lembrar que o Banco Central, né, faz política monetária manejando os juros. Mas qual é o juro que maneja? Maneja os juros, né, do mercado de reserva bancária. Essa é a regra. E reserva bancária. Nesse mercado, você transaciona sobras de caixa. Sobra de caixa em nenhuma parte do mundo é remunerado com juro real. Hoje, você pegar a média dos países desenvolvidos, é 0,5% ou menos. A Europa, que tem um juro mais alto que 1%. Estados Unidos é 0% praticamente.
e nós remuneramos com o Selic. Então, você aplica no overnight e você recebe um prêmio de liquidez, que o Selic, taxa de título público, tem que ter um prêmio de liquidez, né? E um prêmio de risco, que tem prazo para vencer, etc. Você tem risco de algum jeito, mesmo que seja do Tesouro Nacional. O Banco Central não, porque é a entidade que emite. A entidade que emite, por definição, é líquida. Sendo líquido, não tem como quebrar, né? Paga-se toda a dívida. Então, você tem essa reação que precisa ser desmontada. Primeira coisa. Se colocarmos a nossa taxa de juros no mesmo nível internacional, se você mirar os países desenvolvidos, é 0,5, né? Aí você vai acabar com essa enxurrada maluca, né? Esse desequilíbrio brutal, né? Que você tem na conta capital, né? Se equilibra melhor. O câmbio, né? Certamente não vai ser o que está aí, mas um câmbio muito melhor, mais competitivo para a economia brasileira. E você tem que administrar o câmbio. Essa história de que você não controla o fluxo de capital, você não define a taxa de câmbio, é a coisa maior asneira que eu já vi na minha vida, né? Não sei como é que tem tantos economistas repetindo isso, não sei de onde que tiram, né? A China resolveu que a taxa de câmbio na China devia ser igual dos Estados Unidos a partir de junho de 2008, porque eles perceberam que os americanos iam fazer essa guerra. Está lá, do jeito que eles querem. A Índia faz a mesma coisa. E nós é que permitimos uma apreciação de mais de 40%, né, comparado com o período que já estava, que o câmbio era razoável em 2005, né? Então, você tem que definir uma estratégia também de câmbio, porque câmbio é a variável estratégica, é a variável central. Se você olhar na crise de 30, a reação dos países latino-americanos, aqueles países que saíram do padrão ouro, desvalorizaram sua moeda, é que conseguiram crescer. No Brasil, se você pegar de 30 a 39, a moeda brasileira foi desvalorizada em 87%. E a inflação não subiu nesse período. Aí, por outras razões. E aí é que o Brasil deu aquela arrancada, né, da industrialização. Países que não fizeram isso ficaram para trás, né? Agora, os Estados Unidos faz contra a Europa. A Europa, Angela Merkel não queria fazer isso, porque o trauma que a Alemanha tem, que eles começaram em 21 a guerra cambial, né, com política monetária extremamente expansionista. Isso deu na hiperinflação, né, mas tornou a Alemanha a economia industrial mais poderosa, né, da Europa, né, antes da Segunda Guerra Mundial. E o plano deles que tinham de dominar a Europa toda, né? Então, câmbio é a variável estratégica. Para ter câmbio competitivo, o juro não pode ser maluco também. E outra coisa que nós temos que realmente é um entrave ao país é que a partir de 88, a participação do governo, né, a carga tributária, etc., aumentou mais ou menos 10 pontos percentuais. Uma boa parte, ou parte significativa disso foi, né, está sendo gasto para apaziguar socialmente o país. E gerou realmente uma revolução no país. Isso eu acho que tudo bem. Mas eu acho que daqui para frente não tem como você continuar aumentando a carga tributária, aumentando a despesa do governo. Você tem que obrigatoriamente reduzir a despesa corrente do governo e aumentar o investimento. O governo apropriando, entre impostos, taxas e outras coisas mais, cerca de 40% do PIB, né? O recurso próprio, a poupança para fazer investimento é negativa. Tudo que o governo investe tem que tomar dinheiro emprestado do mercado para investir. Você tem que cortar a despesa corrente em relação à receita corrente ao longo do tempo. Não estou dizendo que tem que cortar com os gastos sociais, que é a primeira coisa que vão falar, né? Ao longo do tempo, em relação ao PIB, você fazer com que a despesa corrente cresça menos, tá certo? De tal forma que o Estado brasileiro possa investir 5%, 6% do PIB, pelo menos, porque a nossa infraestrutura está em frangalhos.
rigorosamente falando, eu acho que nós precisamos mais até porque isso, toda a infraestrutura que foi montada lá para trás foi, né, sucateada. Então, isso é outro, né, problema fundamental. Então, a minha conclusão final é: se nós formos capazes, portanto, de mexer com o negócio dos juros, fazer uma política cambial correta, definir claramente como é que nós vamos inserir, né, nesse mundo que claramente você tem uma potência em declínio, que é os Estados Unidos, e a ascensão da China. E a grande guerra, né, vai ser dólar contra o yuan, né, o chinês. Para frente a batalha vai ser, né? E nesse meio, que tipo de estratégia, que tipo de integração nós vamos aliar com quem? Aliar com os chineses? Ficar mais próximo dos americanos? Para começar, acho que nós precisamos pensar isso e definir uma estratégia a longo prazo, né? Senão vai virar o pior dos mundos, né? Sucateamos a nossa indústria, evoluímos, né? Enquanto o preço de commodities está tudo bem, né? Importamos carros da Alemanha, etc., está tudo bem. Quando o preço de commodities despencar, aí nós vamos ter que fazer um ajuste brutal, né? E para onde está caminhando a economia brasileira com o câmbio apreciado? É exatamente o mesmo caminho que trilhou a Grécia, Portugal, Espanha. Se você aprecia o dólar, aprecia o real, sua moeda, você privilegia chamados non-tradables, principalmente serviço. Então, o setor de serviço, né? O salário real sobe, o setor de serviço, né, cresce bastante. Só que no setor de serviço, o crescimento de produtividade é mínimo. Onde se aumenta a produtividade é na indústria. Por isso que o norte da Europa, Alemanha, Holanda, a Polônia, todos aqueles países estão saindo muito bem, porque não se desindustrializaram, enquanto que o sul se desindustrializou. E o americano inundando de dólar, né, você vive tranquilamente muito bem, né? Você pode fazer dívida por muito tempo ainda, né? É que a Grécia fez, só que um dia tem que pagar a conta. Portugal fez, tem que pagar a conta. Espanha fez, tem que pagar a conta. Então, a questão é, miramos para a Alemanha ou miramos para a Grécia? Por enquanto, nós estamos mirando para a Grécia, né? Não é que os dirigentes desse país não tenham claramente. Eu acho que falta ousadia. Estavam fazendo coisa muito a conta-gotas. E essas medidas paliativas não vão resolver. Bom, acho que já falei demais, né? Muito obrigado. Eu queria perguntar se a Maria Lúcia gostaria de fazer algum fechamento. Vou deixar aqui para... Vocês topariam uma rodadinha de bate-papo com o público? Uma coisinha rápida. Mais 2 ou 3 perguntas, talvez, se nós pudéssemos fazer. Eles respondem em bloco. Se você pudesse dizer o seu nome. Meu nome é Daniel Lar. Eu sou consultor empresarial muito com viés financeiro. Eu gostaria de fazer uma colocação para o professor Nakano. Na década de 60... Oi. Teve um livro que foi lançado em 2010, o Privilégio Exuberante, de um professor da Universidade de Berkeley, o Barry Eichengreen. E, na verdade, essa palavra foi cunhada na década de 60, né, pelo Charles de Gaulle, que era exatamente sobre isso que o senhor bateu muito forte aqui, que é a questão cambial, principalmente a força dos Estados Unidos sendo a moeda de conversão perante o resto do mundo. Moeda de conversão. E o que o senhor acha? Desde aquele tempo já existia
essa possibilidade, já existia esse horizonte de poder, né? E nada foi feito, e já existiu o alerta. Como é que a gente pode blindar, se essa é a palavra certa, o mundo, sendo que até agora nada foi feito? Porque agora a dívida soberana está muito alta, né? Então o problema agora se tornou muito mais sério do que aquela época que já existia essa sinalização. Agradeço a pergunta. Tem mais alguém que gostaria de... Então, mais uma pergunta, e daí nós passamos... Aproveitando essa pergunta, a utilização de fundos soberanos poderia ser uma forma de blindagem? Meu nome é Carlos, eu sou advogado aqui em São Paulo. Tá bom. Obrigado. Bom, então Mário, por favor. Sou Mário Shapiro, professor aqui da Direito GV. Professor Nakano, como é que a gente dá esse salto para frente na democracia quando os grupos de interesse estão muito entrincheirados e a gente vê uma assimetria na burocracia brasileira em que o Ministério da Fazenda é muito poderoso e me parece, olhando a quilômetros de distância, muito reativo a qualquer política de desenvolvimento mais ousada. Então, a impressão que eu tenho é que os grupos de interesse que querem essa mobilização para o desenvolvimento fazem uma guerra de guerrilha dentro do governo. É isso? Antes de passar para o professor Nakano, eu gostaria de fazer duas perguntas ao Dr. Jobim, se ele topar. Né? E aí eu passo a palavra para os dois para nós já encerrarmos. Uma das coisas interessantes que me surgiu da sua fala, né? Que evidentemente que a nossa tarefa, quando estudávamos direito, eu há 25 anos, quando estava na faculdade, o senhor um pouquinho mais, mas de grande parte aqui, é que nós tínhamos um conjunto bastante finito de normas que nós precisávamos aprender. Né? E uma das características dessas normas é que elas tinham uma razoável montagem técnica que nos permitia tirar sentidos dela, e nós entendíamos que essa era a função de aprender direito e depois de advogar. Né? O que o senhor colocou de uma forma muito contundente é de que o direito perdeu essa qualidade, né? essa qualidade de trazer a pré-determinação da conduta. A conduta não está bem estabelecida. E, evidentemente, dentro de tudo isso que o professor Nakano também falou, o direito ganhou, ou melhor, ele está imerso num mundo de uma enorme complexidade, onde ele busca regular uma quantidade fundamental de coisas, né? Onde as fronteiras entre o que é o direito, o que é a moralidade, através dos princípios, já há uma fusão, né? Onde a fronteira entre o que é o direito e o que é a economia, em face das consequências que nós temos, também há uma certa fusão, e eu poderia aqui passar por outros tantos campos, onde o direito ele vai ser amalgamado com um conjunto de outras coisas. Né? Então, não sei se eu posso extrair, isso seria uma fiel leitura da sua fala. E, nesse ponto, a bola cai no colo, evidentemente, do juiz, que vai ter que tomar uma decisão, porque tem um problema concreto a ser resolvido, e nós chegamos ao ponto da sua fala, que é, bom, precisamos responsabilizar, porque todo aquele que toma decisões em nome de outros, com vistas a consequências, weberianamente, ele deve ser responsabilizado no final. Essa é a ética da responsabilidade do qual fala Weber. Né? E o juiz sempre trabalhar com uma ética de princípios, porque ele decide a partir daquilo que já foi tomado decisão no passado. O senhor imagina algum modo de nós mudarmos essa premissa fundamental da irresponsabilidade do juiz? Do ponto de vista institucional, quer dizer, existe algum desenho? Eu sempre sou cético a juízes tomarem decisões consequencialistas, porque eles podem fazer a pior burrada do planeta que não tem nenhuma consequência. O político fica de pijama em casa, o deputado perde o mandato, agora o juiz não perde. Né? Qual é o mecanismo de defesa contra essa posição de exacerbado consequencialismo, que não é um pedido do juiz? Ele é colocado nessa situação. O senhor, como é um arquiteto institucional famoso, né, se pudesse falar um pouquinho disso. E apenas para terminar, eu acho que o professor Nakano falou
para nós advogados, eu sempre sou um constituinte também, sempre falamos, a Constituição tem consequências, e uma das consequências evidentes da Constituição brasileira foi o fato de, se nós pegarmos o padrão de educação, por exemplo, em 1988, o número de crianças na escola, em 2010, nós vamos ver que isso é uma revolução provocada em grande medida por uma obrigatoriedade constitucional. A Constituição brasileira é muito generosa, de um lado, mas também, se nós cotejarmos o sistema tributário com o sistema de generosidades, previdência, assistência, educação, saúde, nós vamos ver que ela é altamente regressiva do outro lado. É verdade isso, a Constituição ela guarda uma ambiguidade fundamental que permitiu o Brasil ser mais generoso, mas ao mesmo tempo também ser um país que assegurou a concentração de renda. Bom, então eu sei que foram várias perguntas aos dois, alguns minutos para o fechamento de cada um dos senhores. Bom, primeiro em relação ao privilégio exorbitante. Esse foi o termo cunhado pelo De Gaulle, que começou a esvaziar os cofres do Fort Knox, nos Estados Unidos, né? E obrigou essa é a chamada Segunda Guerra Cambial. A terceira é o que está acontecendo agora. No final da década de 60 e 70, começo de 70. Mas isso acabou bem, digamos, né, com acordo, etc. O fato de que os Estados Unidos emitem pedaços de papel, né, bota o carimbinho nesse papel, vai para a Europa, compra empresa, né, compra ativos, etc. Exatamente a mesma coisa que eles estão fazendo agora aos trilhões. Hein? Monetiza a dívida pública, portanto, se financia a dívida pública com juro, né, lá embaixo, do juro lá para baixo, e esse dinheiro está inundando aí, o sistema financeiro americano pega esse dinheiro e vem aqui e compra os ativos, né, participação em empresa, etc. e tal, o título do Tesouro Brasileiro que se tornou atrativo, etc. Bom, então a resposta eu não sei como é que vai acabar. Ninguém tem ideia. A primeira acabou em catástrofe. A primeira, rigorosamente, começou com a Alemanha, né, emitindo aos montes, depreciando a sua moeda. Para fazer a recuperação da Alemanha depois da guerra, em 21, né? E aí a França, em seguida, responde com depreciação. Todos os países respondem e, né, vira a crise de 30, com todas as suas consequências, né, inclusive política, né? E a guerra, a Segunda Guerra. A Segunda Guerra Cambial, que, na verdade, deixa eu me lembrar quando é que é. Bom, mas isso acabou bem no sentido de que houve um grande acordo. Os Estados Unidos, como país hegemônico, né, militarmente, conseguiu impor, né, aos outros países. Os americanos queriam depreciar a sua moeda, mandavam os outros países apreciar. Acordo de Plaza, acordo de etc. Né, e se resolveu-se. Então, dada a hegemonia absoluta americana, o dólar funcionou como âncora, né, do sistema. Não mais o ouro, porque o Nixon acabou com o padrão ouro. Isso, então, o dólar funcionou como âncora, dada a hegemonia, né, militar absoluta. Isso eles estão perdendo. Perderam essa hegemonia absoluta. E agora você tem a China em ascensão. E o que vai acontecer para frente Agora, a ideia do Eichengreen não funciona, porque ele está dizendo, o mundo vai ser um mundo que vai ter diversas moedas reserva. Está colocando em questão, né? Mas se o sistema de moeda, nas transações internacionais, transação entre países inimigos, etc., transação no comércio, não tiver uma âncora, um padrão de referência, que era o dólar, que está deixando de ser, o dólar representava 80% da reserva no mundo, caiu para 70%, agora está em 60%.
Está entrando outras moedas. E tem país que está comprando ouro. Sem, então, o dólar, sem o ouro, esse sistema vai continuar, né? As moedas brigando entre si. O país está mal, tem que avançar. Então, qual é a solução final? Por que o dólar ainda tem a sua força? Por que o euro, né? No sistema euro, a Alemanha é a chave do processo? Porque eles têm uma indústria poderosa. Se você tiver uma indústria poderosa, competitiva, inovadora, e perspectiva de que o país tem futuro, a sua moeda também tem força. Então, o que nós precisamos é reindustrializar o país e avançar. E não tornar a economia de serviço, né? Que não aumenta a produtividade. Aumentar a produtividade de restaurante, o que é? Botar o garçom mais bem vestido, mesas mais bonitas, né? Você vai botar mais garçom, a produtividade rigorosamente cai. Porque aquele garçom a mais que você coloca podia estar na indústria produzindo, né? Mais. É a indústria que é o motor, né? Da produtividade. Isso os economistas aprenderam há muito tempo. Sabe disso. O Brasil aprendeu, né? Depois do grande debate da década de 20 do Brasil, se devia ser um país essencialmente agrícola e industrializar, aqueles que queriam pró-industrialização, né, ganhou. Agora, parece que não voltamos à década de 20 do século passado, né? Porque tem gente que diz, não tem problema, a indústria é incompetente, deixa quebrar. Como se fosse o Brasil voltar exportador de minério de ferro, de soja, etc. Só que vai ter logo problema com esses preços também. A segunda questão é do fundo soberano. Olha, você poderia usar o fundo soberano para... E o fundo soberano, na visão estratégica que os especialistas em guerra cambial usam, é um dos elementos que eles consideram como mais poderosos. E, particularmente acionando derivativos, etc. Né? E os fundos soberanos estão aí. Eu lembro de um evento muito ilustrativo que foi na Europa, na Alemanha, no Fórum Econômico Global, discutindo a crise, e não se chegava à conclusão, e brigando. Aí tinha lá uma chinesa, né, até muito elegante, falando inglês perfeito, que era um dos diretores do Fundo Soberano Chinês. Aí ela falou, mas não falou nada. Aí no final fizeram uma pergunta, né, que ela tinha que responder. Não sei se ela deixou escapar, né? Falou, enquanto vocês ficam brigando, nós vamos ficar quietinhos, né? Quando vocês começarem a brigar e começarem a se arrebentar, nós vamos vir aqui ajudar. Quer comprar os ativos. Estão olhando, estão com dinheiro, montado em dinheiro, né? Lógico que não é mais só dólar. E esperando para ver que vai ser uma das armas. O governo brasileiro podia usar isso também para fazer com que as nossas reservas tenham um retorno maior, né? Mas também, lógico, que é uma coisa muito delicada. Não é tão fácil você administrar. Em relação à questão do salto para frente e democracia, né? Eu diria que realmente você tem problema de grupos de interesse, né? Que são extremamente poderosos. Para o Brasil não existe, né? Para os Estados Unidos existem muitos estudos que mostram como é que a plutocracia financeira, né, cresceu, tornou-se poder hegemônico, quais foram as consequências disso, né, para a política doméstica, que foi a causa que gerou a crise, né, e a política internacional que eles fizeram também, uma das razões do declínio do dólar, né? E agora eles estão forçando os países a adotar políticas fiscais restritivas, né? Porque eles querem receber seus créditos, né? O que está afundando, né, a economia europeia, principalmente. Então, realmente, houve um fenômeno global, não foi só nos Estados Unidos e na Europa, de ascensão muito forte, né, dessa plutocracia financeira. O mesmo fenômeno aconteceu na Inglaterra. Quando a Inglaterra chega ao auge e entra em declínio, os industriais começam a cair e sobe, né, a plutocracia financeira.
E aí muda a política também. E esse pessoal, com certeza, vão continuar muito tempo dominando ainda. E no Brasil também eles têm um poder muito grande. Mas eu diria que nós temos um outro fenômeno político novo, né, que vai fazer toda a diferença. Nós temos hoje a chamada classe C, que representa mais do que 50% da população. E é uma classe que não é ideológica, é uma classe, eu diria que é classe pragmática, sabe quais são os seus interesses. Você pega todas as pesquisas que eles fazem de opinião, o que interessa a eles? É emprego, quais são os grandes problemas? Emprego, saúde, educação, né? Segurança. Quando o problema de segurança, de repente, a história vai lá para cima, né? No que eles vão votar? Você acha que em algum momento eles vão chegar, um político que está propondo uma política de exportar emprego do país, vão votar? Hoje já há uma aliança política dos sindicatos com a Fiesp. CUT, né, parte da CUT, força sindical, né, fazendo manifestações em frente ao Banco Central contra os juros, e agora vão fazer sobre o câmbio. Então você tem uma mudança política, tá certo? Cada vez maior. Eu duvido que se eleja daqui para frente algum político, né, para cargos majoritários, tá certo, que não esteja falando de gerar emprego, melhorar a educação, né, melhorar todo o serviço público, resolver os grandes problemas da população brasileira, porque eles querem melhor padrão de vida. Então você tem uma massa, né, política no Brasil. E eu sou muito mais esclarecido que o passado, que tem uma escolaridade muito melhor, né, que gera demandas políticas que é essencialmente desenvolver o país. Criar mais emprego, maiores salários, melhor serviço, né, melhor padrão de vida. Obrigatoriamente, isso vai entrar na agenda de todos os políticos. Então, eu acho que tem força que contrabalança. O que, né, precisa ser revisto é o sistema partidário brasileiro, que não canaliza a demanda, né, da população. E eu acho que aí tem um grande problema de representação, né, para valer. Então, nós estamos ainda na fase em que todo mundo, toda a população, desacredita o Congresso, desacredita o Judiciário, desacredita, né, na classe política, né, porque exatamente falta um canal, né, para canalizar as demandas dessa população, né. Então, sobre esse aspecto, eu sou bastante otimista. Eu acho que a classe que era mais, vamos chamar de golpista, era a classe A e B, né, que seguia. A classe C não é. Se quiser resolver o problema partidário, também. Bem, eu também sou otimista, tal qual o Nakano, no sentido de nós avançamos muito. Ou seja, quem acompanhou esses últimos aí 40, 50 anos de processo democrático no Brasil, passando pelo regime da ditadura, nós avançamos bastante. Ocorre que nós não podemos confundir o tempo histórico individual da nossa geração com o tempo histórico individual da nação. E normalmente nós achamos que o tempo histórico individual nosso é a regra de medida do tempo da nação. Isso não é assim. Isso é um processo que nós precisamos ter a capacidade de ser um degrau nesse processo histórico de criação do país. E isso se dá, esses momentos de crise que se estabelecem são fundamentais para você avançar. Porque, vejam, recentemente vocês assistiram na área do Poder Judiciário o conflito CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. O que estava acontecendo? Estava acontecendo exatamente aquilo que já se previa quando, lá em 1900, com a emenda da Constituição 45, quando eu era presidente do Supremo Tribunal, e da instalação do CNJ, já sabíamos o que ia acontecer. É que você estava destapando um determinado tipo de setores de gestão administrativa autônoma, ou seja, de determinados estados que se incrustavam dentro do país. Mas essa crise que aconteceu, essa confusão que se deu agora recentemente em relação ao CNJ, todo mundo apavorado com aquilo e desesperado com o que estava acontecendo, mas isso é fundamental que aconteça.
Porque é por aí que se avança, não se avança pelo raciocínio acadêmico ou pela mera racionalidade. Se avança exatamente pelo teste de esticar a corda. A questão é que ninguém quer que rebente a corda. O problema é, então, este avanço que a gente possa fazer. Em relação à questão do judiciário, que você referiu, e do juiz, essa transferência ao juiz, a uma capacidade discricionária do juiz, é exatamente em decorrência do que? Da inconsistência do sistema partidário. Ou seja, a inconsistência do sistema partidário acaba atribuindo ao magistrado um trabalho para o qual ele não tem responsabilidade, porque ele foi criado para outra coisa. E o que nós temos? Nós temos déficit de legitimidade. Porque aí nós vamos dizer, em termos de estudo de direito, que a fonte de direito, que na tradição era a lei, os costumes e os princípios de direito, passa a ser o concurso público também. Porque o juiz entra pelo concurso público. Mas vejam que, ao lado dessa ambiguidade que eu me refiro, vocês observem de que nos últimos 10 anos, ou 15 anos, ou talvez um pouco menos, você introduziu um sistema de elaboração de lei que não tinha no Brasil. Que é os primeiros artigos definirem qual é o conceito, o sentido das expressões usadas na lei. Que é o sistema americano. E que entenda-se nesta lei por tal coisa, 2 pontos. Aí vem uma série de definições. Observem bem que esse sistema, essa forma de legislar, começou nas áreas regulatórias e nas áreas de processos econômicos. Ou seja, isso tudo é um avanço. Agora, o que a gente tem que deixar claro é que possa a estrutura da magistratura brasileira entender que ele tem responsabilidade com a nação. Eu não estou falando de responsabilidade individual. Não é nesse sentido de responsabilidade individual, senão ainda é uma confusão infernal. Eu estou me falando em responsabilidade no processo histórico. Eles podem compreender isso com clareza. Na medida em que eles começarem a compreender que a decisão do caso concreto, dependendo da natureza do caso concreto, considerando a massificação dos direitos, ele não está decidindo um caso. Ele está estabelecendo uma regra geral do caso. Tanto é que hoje você tem que se preocupar, o empresário, enfim, o cidadão tem que se preocupar com determinadas demandas que estão sendo decididas no judiciário, que ao fim e ao cabo vai estourar na situação pessoal dele. Por quê? Porque você tem hipóteses, situações jurídicas que se repetem cumulativamente. Eu creio que, não obstante todos esses problemas, tanto o Nakano quanto eu referimos, e principalmente o Nakano, isto faz parte de um processo de crescimento. É o tensionamento para o processo de desenvolvimento num quadro democrático. Você pode obter um tipo de desenvolvimento num quadro autoritário. É muito mais fácil legislar num sistema autoritário. E a tendência, quando você começa a encontrar uma fraqueza dentro do sistema, aqui no Brasil, tu tem uma abertura autoritária oculta, que é a medida provisória. Em que você começa a operar. Tanto é que a medida provisória, o Nakano sabe disso, se torna a urgência e relevância do tema. O tema pode ser relevante, mas a urgência nasce do fato da burocracia ter terminado o trabalho. No momento que a burocracia formatou, diz, olha, agora a matéria está urgente. Então, isso faz parte do jogo. E nós temos que saber andar e trilhar nisso para a construção e o processo de amadurecimento das instituições democráticas. E não pensem, não, que uma instituição democrática e uma mudança se dá pelo fato de nós identificarmos os seus defeitos. Se dá exatamente pelas necessidades. E aí apontam o Nakano para um ponto fundamental, que é a emergência dessa classe C. Nenhum político vai fazer discurso na sua candidatura de que ele não vai se candidatar para desenvolver, para criar emprego, para isso, para aquilo outro. Porque é uma coisa fundamental que todos têm que saber. A campanha não é igual ao governo. Não é o discurso que dá o resultado da campanha o mesmo discurso que dá o resultado no governo. E isso tudo é um modelo democrático de processo que nós temos que aceitar como tal. E avançar através exatamente desse tipo de tensionamento que vai se dando. Lembrem-se que o Brasil não é um país de ruptura. Todos os momentos, todos os nossos
momentos históricos de término de um regime, a solução foi uma solução de transição. Ou seja, de dentro do regime que terminava, começava a surgir as regras do regime novo. Você pode dizer, a ditadura de Getúlio, Estado Novo de Getúlio, 37. Ora, mas quem foi o primeiro presidente da República do Estado Democrático de 46? O ministro da Guerra do ditador. Quem foram os governadores dos estados posteriores a 46, com algumas exceções? Os interventores dos estados do governador, do antigo presidente, do ditador, e o ditador voltou na eleição posterior, na sucessão de Dutra. Ou seja, nós somos um processo de sucessão, um processo de transição. O Brasil não tem modelos de rupturas. Quando chega o momento de vai haver a ruptura, o próprio regime se autoproduz no sentido de sua superação. Isso fica muito claro, e aqui eu encerro porque eu tenho que ir embora. Eu, quando estava certa feita, na Câmara, eu fui ao Palácio do Alvorada com o Darcy Ribeiro, que era senador pelo Rio de Janeiro, e tínhamos que conversar com o presidente Collor. E estávamos numa daquelas salas lá do Alvorada, aliás, do Planalto. E eu olhava para uma pintura de Dom Pedro I, e olhava estranho e tal. E disse o Dom Pedro, diz o Darcy Ribeiro para mim: ô Jobim, não te preocupa, não. O homem é o mesmo, mas o personagem é outro. É isso que tu está estranhando. Eu estou estranhando esse personagem. Pois é, mas esse aí não é o Dom Pedro I. Esse é o Dom Pedro IV, rei de Portugal. Olha as comendas todas, que são comendas da coroa portuguesa. E estava lá na parede brasileira. A própria independência nossa foi uma enorme transição. A própria estabilidade da América Portuguesa, que é o Brasil, se deu por quê? Pelo trabalho que se fez no Império. Ou a América Espanhola se dividiu por quê? Porque tivemos um tipo de mecanismo de um país imenso como este, que eu tenho a felicidade de conhecer em toda a sua extensão, não só, principalmente pelo fato de ter entrado no Ministério da Defesa, e que eu participei, eu circulei por todas as fronteiras do Brasil, entrei em tudo que é município mais remoto do país, lá na Cabeça do Cachorro, na divisa com a Venezuela e com a Colômbia, ou no Peru, ou aqui na divisa em Rondônia, no Forte Príncipe da Beira, etc., etc. O que você vê, a potencialidade que tem isso tudo. Ou seja, a dinâmica desse processo todo. E nós precisamos exatamente ajustar, caminhar, fazer com que nós possamos ajustar essas contas do Brasil com o seu futuro, e esse ajuste se dá exatamente por isso. Porque, veja, os problemas agora se internacionalizaram, se globalizaram. Essas questões, as decisões do mundo, evidentemente que a política do Banco Central Europeu é reduzir o valor do euro para viabilizar a competitividade. O que vai acontecer com o dólar? Nós estamos no meio de uma britadeira. Os dois estão brigando de um lado e nós estamos no meio, no sentido de empurrar o real para cima. Tudo isso nós temos que saber administrar, e administrar no dia a dia, no processo, na criação, enfim, nessa competitividade. Veja o que poderia, por exemplo, vocês acharem que a Fiesp estivesse unida com a Força Sindical e a CUT na demanda em relação ao problema dos portos, a essa resolução do Senado número 72, em relação aos incentivos que o Espírito Santo e Santa Catarina dão em relação à importação? Não é impossível pensar nisso. Por quê? Porque está se pensando em emprego. Ou seja, a tensão aumentou. E essa tensão leva a um avanço nesse processo. Muito obrigado. Desculpe, mas eu tenho que correr. Imagina. Porque o meu avião estava saindo. Muito obrigado. Eu queria, então, agradecer aos dois participantes nesse seminário, mas, fundamentalmente, pedir licença para vocês para agradecer à professora Maria Lúcia, que não só é uma acadêmica brilhante, uma acadêmica capaz de se envolver com demandas públicas, mas também uma operadora dessa universidade, alguém que está fazendo dessa escola cada vez uma escola mais engajada com o Brasil e mais cosmopolita. Parabéns, professora, e obrigado para todos.